Você dorme tão pesado. Seria fácil te matar. Mas, pensando bem, acho que eu preferia fazer isso com você acordada. Ia querer ver a luz sumindo dos seus olhos. Ele disse isso rindo, enquanto eu lavava a louça, como se fosse uma piada. Eu congelei. A esponja escorregou da minha mão. Por um segundo pensei que tinha ouvido errado. Mas não. Ele repetiu, como se fosse engraçado, como se eu fosse burra por não rir também. E naquele instante, tudo em mim gritou: corre! Eu sempre me esforcei para ser a esposa ideal. Casa organizada, risadas certeiras, disposição para tudo, inclusive as piadas dele. E ele? Ele era o típico engraçadinho da família. Fazia comentários do tipo: você vai derrubar a casa sempre que eu abria um armário com força. Você tá comendo como uma gorda, enquanto enchia o prato como se fosse engraçado. Olha esse top, tá parecendo um cabo de vassoura tentando ser sexy. E completava com uma gargalhada fria. Ele nunca me agredia fisicamente, nunca xingava em voz alta. Então eu me convencia. Ele não é abusivo, sou eu que sou sensível demais. O muro de racionalização que me mantinha ali começou a ruir, mas só depois é que percebi o estrago que essas piadas causaram. Quando ele ria de mim na frente dos outros, me humilhava com sutileza, me fazia sentir menor a cada sorriso sarcástico. Por fora éramos o casal exemplar, e por dentro, eu contava as horas para estar sozinha e chorar. Mas claro, só foi depois que eu pensei em ter filhos que tudo mudou. E não foi para melhor. A ideia de ter um filho com ele começou como uma faísca tímida. Eu via bebês no mercado e sentia um aperto bom no peito. Comecei a pensar em nomes. Imaginava o quartinho com papel de parede de estrelas, um bercinho branco, móbile de bichinhos. Mas aí comecei a reparar nas reações dele. Um bebê chorava no restaurante, ele revirava os olhos, bufava alto e soltava: criança mimada, aposto que a mãe é pior ainda. Quando comentei que talvez quiséssemos começar a tentar, ele riu. Riu como se fosse uma piada boa demais. Com você criando uma criança, já basta aguentar suas crises de carência. Eu fiquei em silêncio, e ele percebeu. Para, amor, tô brincando, você sabe como eu sou. Sim, eu sabia. Sabia que ele era o tipo que pisava, depois passava o pano com uma piada, que me fazia questionar se eu era o problema. Comecei a me perguntar, como alguém assim criaria uma criança? Como ensinaria empatia a alguém que achava graça em me ver chorar? Um dia, no meio de uma discussão boba sobre uma toalha molhada na cama, ele disse que eu estava hormonal, que talvez fosse melhor eu nunca ser mãe, senão a criança ia crescer traumatizada igual a mim. Foi como um soco. Mas o pior não foi o que ele disse, foi como ele sorriu enquanto dizia. Depois daquele comentário sobre eu ser traumatizada, algo em mim começou a rachar. Mas eu continuei lá, tentando salvar um casamento que já era só entulho emocional com fita adesiva. E o pior é que para todo mundo de fora, ele era o cara legal, sarcástico, espirituoso, o tipo de pessoa que todos os amigos adoram, desde que não estejam casados com ele. Os jantares em família eram sempre um espetáculo. Ele contava piadas sobre mim como se eu fosse um personagem de sitcom. Ela demorou 1 hora para escolher um vestido e, no fim, parecia que tinha saído da sessão de liquidação do brechó. Todo mundo ria. Até eu. Porque se eu não risse, ele gelava, me punia com o silêncio por dias. E então vieram as microtraições. Curtidas suspeitas no Instagram, mensagens sem querer enviadas para mim que eram claramente para outra mulher, e sempre o mesmo discurso. Tá louca? Era só um meme. Comecei a ter insônia, dormia com o olho aberto, literalmente. E foi aí que tudo piorou. Um dia, ele chegou do trabalho, largou a mochila no sofá e veio até a cozinha.
Eu estava lavando louça, como sempre. Ele se encostou na pia, me olhando fixamente. Já pensou se você morresse aqui mesmo, na frente da pia? Eu podia te empurrar agora e ninguém saberia. Ele sorriu, tranquilo, como se estivesse comentando sobre o tempo. Brincadeirinha, amor. Mas eu vi nos olhos dele. Não era brincadeira. Nos dias seguintes, ele começou a descrever como faria. Um dia seria envenenamento, no outro um acidente de carro, e sempre terminava com a mesma frase, só para ver a luz saindo dos seus olhos. E ainda assim eu me perguntava, será que sou eu exagerando? Foi aí que comecei a procurar ajuda. Foi a terapeuta quem acendeu o alerta final. Depois de uma sessão particularmente tensa, em que contei uma das piadas mais recentes, aquela do empurrar na pia, ela simplesmente parou de escrever, me olhou nos olhos e disse: "Isso não é humor, isso é uma ameaça, e você precisa sair." Ouvir aquilo da boca de alguém de fora foi como tomar um tapa de realidade. Pela primeira vez em anos, alguém me deu permissão para acreditar no que eu sentia. Eu não estava exagerando, eu não estava louca. Voltei para casa decidida a observar tudo com novos olhos. Comecei a anotar os comentários dele. Gravei, escondido, algumas conversas. Uma noite, escondi meu celular ligado na estante e deixei a câmera filmando. Peguei ele dizendo, com um tom casual: "Se você sumisse, ninguém sentiria falta por semanas. Aposto que até sua mãe diria, ufa", e riu. Mostrei para a terapeuta. Ela disse, "Isso é padrão de escalada de abuso e está cada vez mais perigoso." Comecei a planejar, fiz uma conta bancária separada, guardei dinheiro aos poucos, disfarçando as retiradas. Passei a deixar cópias de documentos com uma amiga. Criei um e-mail secreto, uma rota de fuga. Cada passo parecia uma missão de espionagem, mas eu não podia arriscar. Uma noite, escondi um rastreador no carro dele e descobri que ele estava frequentando a casa de uma colega de trabalho, casada. Chegava lá toda terça-noite, dizia que ia jogar bola com os amigos. Quando o confrontei, ele disse: "Você tá maluca? Agora virou detetive. Isso é coisa de gente doente." E completou com um sorrisinho gelado: "Vai ver que é por isso que ninguém te aguenta por muito tempo." Naquela noite decidi, era agora ou nunca. Esperei o dia certo. Ele ia viajar a trabalho por 2 dias, ou pelo menos era o que dizia. Fiz as malas pequenas, escondi dentro de sacos pretos no porta-malas. Já tinha combinado tudo com uma amiga. Assim que eu saísse, ela mudaria a senha do meu e-mail, do meu banco e até do Wi-Fi da casa. Tudo para que ele não tivesse mais qualquer acesso a mim. Mas ele voltou mais cedo. Abri a porta do quarto e lá estava ele, sentado na cama, me olhando como um gato que viu o rato mexendo nas coisas dele. "Vai para onde?" perguntou, voz mansa demais para ser real. Fingi surpresa. "Ah, uma noite na casa da Carla. Preciso de um tempo." Ele se levantou devagar, caminhou até mim. "Você quer me deixar, é isso?" Engoli seco. Senti a pulsação nas têmporas. "Acho que isso é o melhor para mim. Para nós." Ele riu, aquele riso que eu odiava, o mesmo que ele usava quando zombava de mim em público. "Você não vai a lugar nenhum. Você é um desastre sozinha." A raiva veio com tudo. Gritei: "Eu prefiro ser um desastre sozinha do que morrer aos poucos com você." Ele tentou me segurar pelo braço, mas eu já esperava. Empurrei com força e corri. Entrei no carro e travei as portas. Ele chutou a lateral, gritando coisas que nem consegui entender. A adrenalina me cegava. Saí cantando pneu. Dirigi até a delegacia, antes mesmo de ir para a casa da Carla. Fiz o boletim de ocorrência, mostrei os áudios, os vídeos, falei tudo. Pela primeira vez, não escondi.
Não protegi, não suavizei. Ele foi intimado uma semana depois. A máscara caiu de vez. Tentou bancar o ofendido. Disse que eu era instável, que as piadas dele nunca foram levadas assim antes. Mas ninguém comprou. Depois da intimação, as coisas ficaram intensas. Ele tentou manchar minha reputação na família. Disse que eu estava inventando histórias e que era eu quem causava problemas. Mas graças aos registros que fiz, às conversas com a terapeuta e ao boletim de ocorrência, as autoridades começaram a levar a sério. Ele foi obrigado a fazer acompanhamento psicológico e teve que assinar medidas protetivas. O peso que ele carregava de bom marido começou a desmoronar em público. Nas redes sociais, a narrativa dele virou um desastre. Amigos em comum começaram a questionar e ele perdeu apoio. Aqueles comentários engraçadinhos não soavam mais como piadas inocentes. Para mim, a justiça não foi só legal, foi emocional. Finalmente, eu podia respirar sem medo. Podia andar na rua sem olhar por cima do ombro. A sensação de estar viva de verdade, não apenas sobrevivendo. Hoje, olho para trás e vejo tudo o que passei como uma tempestade que me destruiu, mas que também me fez renascer. Não foi fácil. Ainda carrego cicatrizes, aquelas que só quem já viveu sabe. Mas também carrego força. Aprendi a me amar sem precisar da aprovação dele. Aprendi que ser a esposa legal não vale nada quando te fazem sentir pequena. O divórcio foi o meu sim para a liberdade, o sim para a esperança, o sim para a mulher que eu sempre quis ser. E quer saber? Hoje eu rio por último, porque ninguém mais tem permissão para rir da minha dor.